Olá, seja bem-vindo a mais um encontro. Neste encontro nós vamos compartilhar alguns conhecimentos sobre o capítulo 1 do livro do Walpole, em Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências, a 8ª edição. Introdução à Estatística e Análise de Dados. É um capítulo bem introdutório, a leitura é necessária. E agora eu vou apenas apresentar alguns slides para iniciarmos algumas discussões nos grupos e para que alguns assuntos tratados na leitura possam ficar um pouco mais claros, ou apenas para puxar a ideia e a vontade de buscar mais informações na literatura. O papel da probabilidade. Aqui nós temos um experimento que ele descreve o peso de caules, está lá escrito no livro, na tabela 1 do exemplo 1.2, e foi aplicado no substrato sem nitrogênio e com nitrogênio. Então aqui nós não temos todos os dados do experimento, nós temos apenas amostras, algumas coletas, e essas coletas foram sincronizadas entre o extrato sem nitrogênio e com nitrogênio. Então a gente pode verificar que tem vários valores, e esses valores vão nos subsidiar decisões em torno do experimento que está sendo tratado. Esses dados foram plotados, aqui a gente pode verificar que eles estão na escala de aproximadamente de 0,25 a 0,90. Cada um dos valores representa sem substrato e com substrato. A gente pode perceber que existe uma concentração do peso do caule para sem substrato, sem nitrogênio mais à esquerda e com nitrogênio mais à direita. E alguns valores permeiam entre 40 e 55. Essa distribuição é muito importante, que vai nos permitir fazer inferências estatísticas sobre os dados. Alguns valores se repetiram, como a gente pode observar aí. A gente aqui não tem noção da média, nem da mediana e de outros valores que vão ser calculados. Mas esse é o motivo da gente começar a trabalhar com os dados. Por isso que esse capítulo é Introdução à Estatística e Análise de Dados. Ela é bem elementar. Nos capítulos seguintes a gente vai começar a tornar essa análise mais robusta. Então, para o problema estatístico, a amostra justamente com a inferência estatística, então aquilo é uma amostra, são alguns dados, nos permitem chegar a conclusões sobre a população. Então, o que eu quero saber é qual o comportamento da população. Então, com base nisso, eu preciso de fazer uma análise estatística, uma inferência dos dados com base em umas amostras, porque eu não consigo ter a população como um todo. Com essa inferência estatística, fazemos, claro, o uso de elementos de probabilidade, porque eu não tenho, são estimativas. Como são estimativas, eu não tenho valores certos do que está acontecendo. Posso dizer que problemas em probabilidade nos permitem tirar conclusões sobre as características de dados hipotéticos retirados da população, baseada nas características conhecidas da população. Então, com base nas características da população, eu colho uma amostra, com a inferência estatística me permite calcular probabilidades sobre aquela população com base na amostra. Aqui eu tenho outros dados, esses dados são um outro experimento, a gente não vai ficar preocupado muito no problema em si. Então eu tenho uma outra divisão, eu tenho com revestimento e sem revestimento químico e com revestimento químico. Aí eu tenho uma variante que é a umidade e eu tenho uma variante que é a corrosão média em milhares de ciclos até a falha. Então a gente pode perceber que tem posicionamentos diferentes em agrupamentos diferentes. Então, se eu verificar isso graficamente, esses são os dados. Por isso que graficar os dados, que é isso aqui, esses são os dados tabulares, a graficação. Dados tabulares, a graficação. Então, me permite ver um pouco mais claramente alguns comportamentos. Então, eu tenho a umidade 20/80, que foi observada aqui, com revestimento e sem revestimento. Aí eu tenho com revestimento e sem revestimento.
Então, eu já posso considerar duas informações no mesmo gráfico. Aí depois vem a corrosão. A corrosão, a corrosão média, né? Ela foi em torno de 1.000 e mais ou menos 500 ou 300, alguma coisa assim, e em torno de 2.000 e menor um pouquinho. Então, eu posso observar que o revestimento químico, ele teve uma menor corrosão quando eu aumentei a umidade. E o sem revestimento, eu tive uma menor corrosão quando eu aumentei a umidade. Quando eu diminuí a umidade, a corrosão foi muito grande. Não vamos preocupar sobre os detalhes do texto do problema experimental que está sendo tratado. Apenas vamos olhar os dados, que agora o que importa é essa graficação, essa organização tabular e, e esse entendimento de como os dados estão se comportando para depois fazer algumas inferências matemáticas e estatísticas mais consistentes. Algumas medidas de localização são importantes, como a média, a mediana amostral, porque elas vão nos permitir posicionar valores em torno desses dados. Então, suponha que observações na amostra sejam x1, x2 e xn. Então, n é o número de valores da amostra. Um exemplo mais simples aqui é esses dados aqui, ó. Eu tenho valores da amostra com e sem. A média amostral é denotada por x barra contínuo em cima, e ela é um símbolo, então a gente precisa de associar o termo ao símbolo, que ele é adotado em todo o livro. Esse símbolo barra contínuo em cima do x, ele pode mudar, então ele muda de significado, então é muito importante fazer essa associação entre o símbolo e a descrição. E qual que é a equação dele? A equação dele é essa que está mostrando aí, a somatória de cada xi sobre o número total de observações. Do lado tem uma expansão dessa equação, que é o x1 mais x2 mais x3 até o xn somados dividido pelo número total. É a estimativa da média. Agora a mediana. Uma importante medida é a mediana. A mediana ela tem um comportamento mais ou menos centralizado como a média, que vai nos dar uma noção do comportamento dos dados. Seu propósito é refletir a tendência central da amostra de modo que não seja influenciada por valores extremos, ou seja, eu retiro valores extremos, porque a média ela é influenciada por valores extremos, ou discrepantes, chamados outliers, dado que as observações da amostra são x1, x2 até o xn. Esse comportamento de representação também precisa ser muito bem entendido. Organizada em ordem crescente. Então, é uma observação muito importante. Então, eu preciso organizar em ordem crescente. A mediana é. O valor é o x, se o n é par. Então, se o n é par, eu tenho n mais 1 sobre 2, esse x nessa posição. Então, esse vai ser a mediana. Então, o x com o tio em cima representa a mediana. Muitas vezes, esses valores oscilam um pouco, porque o x estimado em outro lugar vai ter esse mesmo símbolo. A gente tem que acompanhar um pouco o contexto do capítulo e o contexto da simbologia, para não perder muitas noções. O segundo é se o valor é par. Se o valor é par, ele é a metade do x na posição n sobre 2 mais o x na posição n sobre 2 mais 1. Essas equações precisam ser testadas. É importante vocês calcularem a média e as medianas, que as equações estão aqui para os dois valores. Aqui é uma representação da média da amostra, a média amostral, como o centroide das medidas de peso de caule com nitrogênio. Então, ele extraiu apenas o nitrogênio e fez a média. Ela nos dá uma noção de que tem valores mais à esquerda da média do que à direita. Esses agrupamentos vão ser muito bem esmiuçados e detalhados nos capítulos posteriores. Agora é importante a gente ter uma noção dessa distribuição. Outra variabilidade simples é a amplitude da amostra. A amplitude pode ser muito útil, porque ela pega o valor máximo e o valor mínimo. Então, eu tenho uma amplitude de como as coisas vão acontecer. Por aí eu posso calcular valores com limites de porcentagens ao máximo ou ao mínimo. Depois a gente vai ver com detalhes esses nomes,
o uso dessas informações, aonde estão os outliers, onde estão concentrados. Agora, essa noção básica é muito importante, mas é importante calcular esses valores. A variância amostral. Então, a variância é denotada por S2. A amostral S2 é dada por quem? Por a soma do I, o I que é o índice de valor, do X até o N, ou seja, todos os valores, de XI menos a média. Então, é cada elemento menos a média ao quadrado, dividido por quem? Por N menos 1. Quando eu tiver esse valor, eu vou ter a variância amostral. O desvio padrão é dado por S. Desvio padrão amostral, porque existem outros desvios padrões, é a raiz quadrada positiva do S2, ou seja, S é igual a raiz de S2. Esses valores é muito importante calcular para a gente ter uma noção básica de alguns dados estatísticos sobre o experimento, ok? Agora vem outra disposição de dados. Aqui, por exemplo, eu tenho porcentagem de algodão e resistência à tensão. Eu tenho porcentagens de algodão e resistência à tensão. Os valores são tabulados. Agora, quando eu graficar, eu vejo que a cada resistência à tensão, a cada porcentagem de algodão, 15, 20, 25, 30, eu tenho uma distribuição de resistência à tensão. Então, aqui, ó, no primeiro valor, eu posso observar que eu tenho duas bolinhas logo no começo, ou seja, eu vou repetir o valor de 7 e eu vou graficar os demais. Essa graficação ela nos permite dizer o seguinte, olha, de forma bem rudimentar, resistência à tensão. Quando eu tenho porcentagem de algodão em torno de 20 e 25, eu tenho uma maior resistência à tensão. Quando eu tenho porcentagem de algodão muito baixa ou muito alta, eu tenho uma baixa resistência à tensão. Esses valores são um pouco difíceis a gente observar nos dados tabulares, de uma forma tão imediata. Então, é muito importante que a gente grafique os dados logo assim que você recebe e depois faça algumas inferências básicas sobre eles, média, mediana, variância, desvio padrão, amplitudes, para ter uma noção do comportamento dos dados. Agora nós vamos com outros dados para a gente fazer uma análise um pouco mais robusta sobre ele. Eu tenho vida útil de baterias de carro. Eu tenho vários dados. Como é um slide, é uma apresentação simples, eu não posso colocar uma massa de dados tão volumosa, mas geralmente essa massa de dados é bem volumosa. Agora eu preciso entender o comportamento desses dados e eu uso da distribuição de frequência. Isso vai ser um pouco mais detalhado no futuro, mas como que eu faço essa distribuição? Primeiro eu tenho classes. Então essas classes aqui, elas têm um número, pode ser 5 a 8, ou varia mais ou menos em torno desses valores. Existem equações para determinar isso, a gente pode ver, se não um problema pede, senão você mesmo pode estabelecer um número de classes aí entre 5 e 8, que é mais ou menos a média do que é pedido. O intervalo você tem que dividir o valor total sobre os agrupamentos e pegar as faixas. Aqui o mínimo vai de 1.5 até 1.9. Então, inclui toda essa faixa, de 2 a 2.4. Então, todos os valores que estiverem aqui, eles não podem estar nesse intervalo aqui. Então, como que eu faço o ponto médio? O ponto médio é a metade, entre 1.5 e 1.9. E essa frequência, como que eu calculo essa frequência? Eu pego esses valores de 1.5 até 1.9, venho aqui e vou olhando cada um deles. Se eu encontrar dois valores, eu venho aqui e marco 2. O próximo intervalo de classe, eu venho olhando de 2 a 2.4 em todos os dados. Se eu encontrar, eu marco 1. E aí eu vou fazendo a minha frequência de valores com base nos intervalos de classe. Esse valor aqui tem que dar o total de elementos da minha amostra. Nesse caso aqui são 40. Se eu somar isso aqui, vai dar 40. Agora, qual que é a frequência relativa? A frequência relativa é exatamente essa frequência aqui sobre o total. Então, 2 sobre 40, 1 sobre 40, vai me dar esses valores aqui. Então, aqui eu tenho a frequência de ocorrência desse intervalo nessa amostra, e aqui a frequência relativa. Quando eu graficar isso, eu vou ver que a vida útil das baterias tem os pontos médios,
que na verdade os pontos médios eles vão pegar os intervalos, aqui só mostra o ponto médio, mas poderia ser o intervalo. E aqui eu tenho uma altura, essa altura é a frequência relativa, porque aqui eu estou comparando intervalos de valores com frequência relativa. Eu poderia fazer esse gráfico aqui com frequência simples, não faria diferença não. Mas aqui ele está usando frequência relativa, que é essa coluna do y. Então eu vejo que os dados têm essa distribuição, ou seja, ele se concentra mais do centro para a direita. E ele é bem reduzido nessa região, ou seja, centro-esquerda. Isso é chamado de histograma. Quando eu faço esse tipo de análise, eu crio classes e grupos, intervalos de classe, calculo os pontos médios, faço a frequência e calculo a frequência relativa. Essa estimativa vai me dar, para eu fazer estimativas sobre esses dados, eu preciso estabelecer uma equação matemática. Então, essa equação matemática, ela vai me permitir fazer análise desses dados. Então, como uma equação, ela vai ter perdas, subestimou aqui e ela superestimou aqui. Mas isso aí a gente vai verificar depois. Como a densidade dos dados geralmente é bem maior do que esse exemplo, a gente tem perdas de áreas bem pequenas aqui. Por isso que em estatística, quanto mais dados, importante para eu ter poucas subestimações e poucas superestimações. E você pode perceber que esses dados aqui, ó, essa aqui é uma curva de Gauss, ela é bem simétrica, mas ela pode ser simétrica, assimétrica à esquerda, assimétrica à direita. Então essa parte é apenas uma introdução do que a gente vai ver nos contextos dos outros capítulos. Muito obrigado, estou à disposição.